a primeira interrogação da Bíblia, a primeira dúvida da história da humanidade, o primeiro questionamento saiu da serpente, do diabo. Ou seja, quem inventou a interrogação, quem inventou a dúvida, quem inventou a desconfiança dentro da realidade do ser humano foi o inimigo. Isso falou muito comigo, ministrou muito ao meu coração. E a partir daí eu comecei a ler o texto da queda e comecei assim a ter determinadas iluminações muito significativas para mim, para o meu coração, para a minha vida. E então eu comecei a ministrar naquela ocasião algumas pregações aos domingos à noite, se eu não me engano foram umas 6, aproximadamente isso. E depois desse tempo eu continuei lendo, orando, e Deus foi me mostrando algumas questões relacionadas à queda, relacionadas não apenas à queda, mas à vida, o convívio desse primeiro casal, Adão e Eva. E então eu comecei a escrever, e hoje eu estou lançando esse livro, Entre as Árvores do Jardim. Na verdade, a abordagem desse livro é uma abordagem relativamente simples, gira em torno de nós nos propormos no nosso coração em dar uma volta pelo Éden, em passear entre as árvores e descobrir determinadas revelações, determinados ensinamentos escondidos por trás de cada árvore, de cada folha, que se não estão explícitos na Bíblia, estão implícitos, estão nas entrelinhas. Alguns ensinamentos que talvez não sejam literais, mas estão inferidos na Bíblia de alguma forma. E então, dentro desse passeio que eu particularmente fiz, eu cresci bastante e resolvi colocar à disposição daqueles que quiserem fazer determinadas descobertas que, do meu ponto de vista, vão somar muito na tua vida, na vida da tua família, porque eu penso que pelo menos 50% das mensagens, das aplicações que há nesse livro, elas falam para a família, elas apontam para a família. Então foi nesse sentido que nós decidimos escrever esse livro. Eu não sei se é o melhor livro que eu escrevi, mas foi o que me deu mais prazer de escrever, foi o que me deu mais trabalho também. Eu estou há 2 anos aproximadamente trabalhando em cima desse livro, e eu acredito que a leitura vai te abençoar, não é? Só hoje, amanhã esse livro custará R$25, hoje ele custa 20, tá bom? O investimento que se precisa fazer hoje, R$20, você pode pagar inclusive no cartão, tá bom? Mas amanhã você já paga 25 aqui ou em qualquer loja da cidade, amém, amados? E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Se você é empresário e gostaria de dar esse livro de presente para os seus funcionários, você vai vir conversar comigo, eu nem vou dizer de púlpito o que eu vou fazer para você, porque então todo mundo vai querer e eu não posso, né? Porque na verdade eu tenho o objetivo de abençoar, mas há um custo muito elevado para produzir um livro desse, e eu obviamente preciso pagar os custos. Então, para você que quer presentear o seu quadro de funcionários, final de ano está chegando, e você quer dar para as costureiras, quer dar para os vendedores, enfim, você vai me procurar, e eu vou te dizer no seu ouvido o que eu vou fazer para você, tá bom? Amém? Amém? Capítulo 3 de Gênesis, na verdade, não só no capítulo 3, mas em todo o contexto de Adão e Eva, foi de onde foram extraídas determinadas lições que eu aprendi. Eu vou estar lendo hoje o capítulo 3, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 6, e então nós vamos estar fazendo algumas colocações dentro desse passeio pelo Éden, dentro desse aprendizado que eu acredito que nós teremos juntos entre essas árvores, né? Capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu junto com ela. Amém? Queridos, como eu disse, nesse passeio eu não vou, pelo menos no passeio que nós faremos hoje, dentro de determinados pontos que nós levantamos nesse texto, eu não vou me ater a uma questão cronológica, eu não vou extrair determinadas lições que estão organizadas de uma forma sistemática no texto bíblico, mas vou falar alguma coisa. Eu fiz algumas anotações, mas nem sei se vou me prender exatamente a elas, porque eu gostaria de apresentar determinados pontos, conforme aquilo que Deus for me trazendo à mente, e que eu vou considerar que isso será pertinente para essa noite. Então, dentro disso, a primeira colocação, ou uma das primeiras questões que eu vi dentro desse texto, e que nós estamos colocando como ensinamento desse livro, é que, na verdade, a árvore do conhecimento, que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal, ela sempre esteve no jardim desde o momento em que Deus a criou, desde o momento em que Adão e Eva foram criados. Quando eles foram criados e vieram a residir no jardim, ela já estava lá. Entretanto, nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva ficaram no jardim antes de pecarem, antes de comerem do fruto, mas Eva nunca tinha percebido, ela nunca tinha sido chamada a atenção para aquela árvore. E agora, dentro desse texto, dentro dessa perspectiva, nós percebemos o verso 6, que diz que a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, ela viu que aquela árvore tinha um fruto atraente, um fruto gostoso, um fruto que se constituía num atrativo para ela. O fruto lhe chamou a atenção. Entretanto, a Bíblia não diz em lugar algum que o fruto ele era saboroso, até porque ela não poderia dizer que o fruto era saboroso, era bom para se comer, porque ela não havia provado ainda. Ela não tinha como discernir ou fazer essa diferença daquele fruto, porque ela, na verdade, sempre viu aquela árvore como uma árvore qualquer. Todavia, naquele dia, ou naquela tarde, nós não sabemos, ao olhar aquele fruto, ela olhou de uma forma diferente, ela olhou de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Por que ela olhou para aquele fruto como ela nunca tinha olhado antes? Porque a serpente mostrou. Ela nunca tinha visto, eu nem sei se o fruto era tudo aquilo, mas quando a serpente mostrou, então ela viu, e então ela desejou. Eu faço uma ilustração nesse livro, que é uma ilustração assim bastante simples. Todos nós, eu acho que todos nós friburguenses, quando temos determinadas oportunidades, nós vamos tirar um final de semana, ou umas férias, tirar uns dias, e geralmente o lugar para onde nós mais vamos, é onde? É isso aí, Rio das Ostras. E tem um irmão, um casal abençoado aqui, o Janilson e a Nilceia, que eles sempre emprestavam para a gente a casa deles, e eu quase sempre, quando nós íamos com a família lá para casa, nós tínhamos alguma dificuldade de chegar. Eu não sei porquê, mas eu acho que as ruas de Rio das Ostras são muito parecidas umas com as outras, e dependendo do lugar, eu entro na rua, eu me perco, porque eu acho tudo igual. E uma dessas idas a Rio das Ostras, eu não me lembro se foi Júlio ou Gabriel, que chamou a atenção de uma casa lilás que havia numa determinada esquina. A casa era muito bonita, mas ela era lilás. Foi você, Júlia? Foi a Júlia. E depois que ela mostrou aquela casa, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que eu pude passar por aqui tantas vezes? Como que eu pude entrar nessa rua tantas vezes e nunca ter observado essa casa lilás? E depois que ela me mostrou, eu nunca mais consegui deixar de ver a casa lilás. Aquela rua me pareceu uma série de casas em torno de um ponto de referência, que era a casa lilás. E então eu vi o que eu nunca tinha visto antes, porque a Júlia me mostrou. Veja só, isso não mudou nada na minha vida.
Pelo contrário, me ajudou, porque a partir daí eu nunca mais errei a rua da casa onde ficava, a rua da casa do Janilson e da Nilceia. Isso me ajudou. Entretanto, existem coisas na nossa vida que nós somos levados a ver, que nós nunca tínhamos visto antes, mas alguém nos mostra, alguém usado pela serpente, ou pelo diabo, ou pela antiga serpente, nos mostra, e a partir dali, nós começamos a ter uma visão diferenciada, e aquilo nos chama atenção. Por exemplo, você, homem, pode estar conversando com um amigo na rua, você pode estar conversando com um amigo na porta do seu trabalho, na loja, no quartel, na confecção, e de repente esse amigo, ele olha para uma mulher que passa na rua e diz assim: aquilo é que é mulher, não é a que eu tenho dentro de casa, aquilo ali é que a minha mãe escolheria para a nora. Você já deve ter ouvido alguma coisa assim, e então você começa a ver alguma coisa que você nunca tinha visto antes. Você olha e diz: rapaz, mulher aquilo, não é aquela que eu tenho lá em casa. E você começa, sem perceber, a desvalorizar a sua esposa, começa a desvalorizar a mãe dos seus filhos, você começa a desvalorizar a pessoa que pagou o preço por você, que te assumiu como esposo. Isso acontece com a esposa também. Quando as colegas de trabalho fazem determinados comentários, ou conhecem o seu esposo, e depois fazem comentários do tipo assim: Deus me livre, um marido barrigudo, que joga as cuecas pelo chão, urina na tampa do vaso, esse tipo de coisa. E então o homem da sua vida, a pessoa que era a paixão da sua juventude, começa a ser visto de uma forma que nunca foi visto antes. Nunca foi visto daquela forma. O seu pai jovem, o seu pai adolescente, que paga o preço pela sua educação, porque todos nós sabemos, pelo menos nós pais sabemos, que criar um filho não sai barato, não é verdade? A educação, roupa, comida, enfim, são os cursos. Eu comecei a falar de filho não sai barato, começaram até a chorar, lá em cima, é o neném que está chorando. Pensei que fosse um pai que tivesse começado a chorar, porque eu sei, dá vontade de chorar mesmo. Mas então o que acontece? Então o pai paga o preço, mas só que pai, mãe, em determinados momentos precisa colocar algumas restrições na nossa vida, assim como Deus colocou restrições na vida de Adão e Eva, dizendo: essa aqui vocês não tocam. Então o seu pai, porque zela pela sua vida, a sua mãe que zela pela sua vida, diz assim: não, hoje você não vai naquela festa, hoje você não vai participar disso, não, esse tipo de música eu não quero que você ouça, esse tipo de companhia eu não quero que você tenha, esse tipo de comportamento não faz jus aos ensinamentos e aos princípios que eu tenho dado para você. Aí chega um coleguinha da rua que você conheceu semana passada e diz assim: você é gente boa, mas teu pai é uma mala. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: sempre houveram e sempre vai haver mulheres melhores do que a sua. Seu marido sempre foi barrigudo, seu pai sempre foi uma mala, e a árvore sempre esteve no meio do jardim, mas para todas essas questões houve uma serpente para te mostrar. E depois que você abriu os olhos para isso, você começou a ver o que você não tinha visto antes. Você entende isso? É o diabo que nos mostra determinadas coisas, ou usa alguém para mostrar determinadas coisas que nós não tínhamos visto. É o diabo que algumas vezes começa a mostrar coisas que nós começamos a perceber e que não nos faz bem. É o diabo que começa a nos mostrar problemas, defeitos, perturbações dentro da igreja, inclusive, que talvez nunca tivéssemos visto, porque a primeira vez que eu entrei aqui, a primeira vez que você entrou aqui, tudo era maravilhoso. O seu discipulador, a pessoa que te consolidou, era uma bênção. O teu pastor só pregava mensagens boas, a equipe de louvor era uma bênção, era uma afinação, só era a melhor da cidade. O louvor da igreja era o melhor de todos, as pessoas eram companheiras,
todas estavam juntas. Enfim, nós tínhamos sonhos acerca dessa igreja, assim como você é pai, como você é mãe, como você é filho, esposo, esposa, você tinha sonhos acerca da sua família. Você tinha sonhos acerca da sua visão empresarial, você tinha sonhos acerca da sua vida amorosa. Enfim, nós construímos sonhos nas nossas mentes, até que vem alguém e aponta e diz assim: esse pastor não é tudo isso não. Mas claro que não é, ele tem falhas igual a você. Essa equipe de louvor não é isso tudo não, mas é claro que há problemas nela. A sua família não é isso tudo não, mas é claro que não é isso tudo. E então você começa a ver coisas que, na verdade, ao invés de te abençoarem, te amaldiçoam, porque ao ver aquela fruta, ou aquele fruto da forma que Eva começou a ver, ela não foi abençoada, pelo contrário, ela foi amaldiçoada. E sabe qual foi o passo seguinte? O passo seguinte não foi, ou o pior da maldição, não foi ver o que nunca tinha visto. O problema é que nós não conseguimos ver o que nunca tínhamos visto antes sozinhos. O texto diz que ela comeu do fruto e depois dividiu com seu esposo e comeu junto com ele. Um dos maiores problemas de começarmos a ver aquilo que nunca tínhamos visto antes é que geralmente nós dividimos aquilo ruim que começamos a ver com outras pessoas. Nós começamos a dar dos frutos das nossas descobertas e dividir com outras pessoas, e outras pessoas que estavam ao nosso redor, que começavam então a ver a igreja como algo espetacular, como um lugar de bênção, como um lugar terapêutico, como um lugar abençoador. Essas pessoas começam a ver o que você começou a ver e que não devia ter visto. Ou seja, alguém fez o papel da serpente com você, e agora você está reproduzindo o papel da serpente em outra pessoa. Porque ninguém fica amargurado sozinho. E dá até para se entender isso, porque nós somos seres humanos e não gostamos de estar sozinhos. Nesse sentido, nós preferimos estar mal acompanhado do que sós, não é? Então nós começamos a querer que outros estejam com a gente, que outros estejam degustando do mesmo fruto proibido que nós degustamos. Isso acontece muitas vezes, às vezes depois do culto, quando nós saímos da igreja de um culto maravilhoso e abençoado, e nos reunimos para falar coisas que não deveríamos falar, reunimos para ouvir coisas que não deveríamos ouvir, nos reunimos para apontar e abrir os olhos de pessoas que não deveriam ser abertos em torno daquilo, porque a inocência será tirada e a serpente vai apontar dizendo: olha que fruto maravilhoso, e o fruto nem era tudo isso. Porque quando a palavra de Deus diz que Deus criou todas as árvores do jardim, ele não ressaltou aquela como mais saborosa, não. Aquela não tinha nada de especial. Do meu ponto de vista, Deus só proibiu de comer para mostrar ao homem um limite, porque todos nós temos que ter um limite. Então, amados, muitas vezes nós começamos a ver o que não temos que ver, e quando começamos a ver o que não devemos ver, dividimos com outras pessoas, então começamos a disseminar a maldição e os problemas. Agora, dentro desse contexto, eu percebi também algo bastante interessante, que talvez você já tenha até percebido, mas que talvez você nunca tenha analisado sobre esse ponto de vista. É que o diabo, ele atua em lugares ou de formas improváveis. Veja, Eva estava no lugar onde ela deveria estar. Adão estava no lugar onde ele deveria estar. Eles deveriam estar no Éden, eles deveriam estar no jardim de Deus. Foi ali que Deus disse que eles deveriam estar, ali eles deveriam viver. Enfim, era o jardim de Deus. Mas o diabo se manifestou e derrubou o ser humano, foi dentro do jardim. Ele não esperou eles saírem e darem a volta fora dos limites estabelecidos por Deus, não. Ele derrubou os dois dentro do jardim. Sabe o que isso significa? Isso significa que o diabo, ele lança iscas contra as nossas vidas, e ele tenta nos derrubar em lugares
pouco prováveis. Salomão, ele, num dos seus livros, chamado Cantares de Salomão, ele tenta articular, comparar a igreja, que nem existia ainda, portanto ele fala profeticamente, como o jardim de Deus. Para Salomão, a igreja é o jardim de Deus, ou seja, Eva caiu dentro do jardim de Deus, e é possível que eu caia dentro da igreja, é possível que você caia dentro da igreja, porque embora a igreja deveria ser o lugar mais seguro, não é. Embora a sua família poderia ser vista hoje como o lugar mais seguro, não é. Os lugares menos prováveis de sermos feridos é geralmente onde nós somos feridos. Eu vi uma história, e eu também relato essa história no livro, de um acontecimento que se deu na cidade de Natal. Eu não menciono onde aconteceu, porque a gente não sabe onde esse livro pode chegar e que tipo de constrangimento pode criar para alguém. Meu irmão residia lá na época, e eu, Lene, acho que o pastor Wilson foi junto, eu não me lembro, nessa ocasião, e houve um acontecimento bastante triste na cidade. Uma família foi ao shopping com os seus filhos, um casal foi ao shopping com os seus filhos, e deixou uma das suas crianças, a mais nova, se eu não me engano, brincando numa piscina de bolinha, como eu já fiz muitas vezes. Quando a Júlia era pequena, eu deixava ela muitas vezes na piscina de bolinha do shopping para dar uma volta com a esposa. Quando o Gabriel era pequeno, eu deixava menos, porque ele geralmente destruía a piscina de bolinha e dava problema, mas a Júlia eu deixava bem, bastante. E você provavelmente já deixou alguns dos seus filhos na piscina de bolinha para estar brincando enquanto você vai dar uma volta no shopping. Isso é normal, é um procedimento normal. Chegando em casa, começaram a ser detectadas naquela criança algumas picadas, alguns pontos como se fossem picadas de mosquito. E aquela criança começou a ter febre, começou a ter alguns problemas que fez com que o casal levasse a criança ao hospital. E ela foi hospitalizada e a situação se agravou, e eles concluíram que aquela criança havia sido envenenada, e os pais não sabiam como. E infelizmente a criança veio a óbito. Imagina, que trágico. Você pega a sua criança, você vai passear com a família, com a sua esposa, isso é fato, isso aconteceu na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e você sai com sua esposa, com seus filhos para passear, e deixa sua criança na piscina de bolinha, e quando você chega então em casa, essa criança tem um problema, você leva no hospital e ela vem a óbito, e então se começa a fazer um levantamento para ver o que foi que aconteceu, e então as pessoas perguntam onde você levou a criança, você relata onde levou, o que aconteceu. E então eles fizeram uma busca na piscina de bolinha, será que há alguma coisa ali? E havia por baixo das bolinhas um ninho de serpente venenosa, uma cobra venenosa, botou ovos ali, eu não sei como é que é o processo, eu sei que ela teve filhote ali, e esses filhotes, muitos filhotinhos, picaram a criança, e a criança veio a óbito. Você acredita nisso? Ouça, piscina de bolinha não é lugar de serpentes, jardim de Deus também não, igreja também não, mas infelizmente elas podem ser encontradas em todos esses lugares. Infelizmente nós convivemos com pessoas que não se converteram verdadeiramente, com pessoas que ainda estão em processo de conversão, e que às vezes geram traumas na nossa vida, e algumas dessas pessoas nem serpentes são, mas elas ainda estão em processo de tratamento, e obviamente eu não estou sugerindo que você a partir de hoje comece a ser o caça-fantasmas ou o caça-serpente, até porque quando nós falamos sobre isso, via de regra, nós começamos a ficar antenados pensando, quem poderá ser a serpente? Mas a serpente pode ser eu, a serpente pode ser você, nós podemos estar fazendo o papel de pessoas que estão ferindo outras, que estão causando danos em outras, e na verdade eu não quero que você levante a possibilidade de alguém estar te ferindo, não, porque isso não cabe a você. Nós precisamos levantar a possibilidade de nós estarmos ferindo outras pessoas, porque é na família e é na igreja onde nós temos afinidade, proximidade, nós estamos nos relacionando, é aqui em casa onde as feridas
e os problemas mais intensos, mais agudos são gerados. É na proximidade. A pessoa que convive comigo ou que fala comigo ao telefone uma vez por mês, ela dificilmente poderá me ferir. E se ferir, problema dela, vai ser uma vez só e eu não vou nem ligar. Mas se você me ferir, eu vou sentir muito. Porque eu tento fazer o melhor para a sua vida. Eu tento abençoar você. Eu às vezes passo um dia inteiro debruçado na palavra, tentando levantar uma mensagem que possa abençoar o seu coração. E isso pode me ferir muito. Se eu ferir você, você vai sentir muito, porque o que você espera de mim é bênção. O que você espera da minha vida é que eu venha proferir palavras que venham edificar você, que venha restaurar a sua família. E então, se você ouvir alguma palavra de mim que não seja abençoadora e restauradora, isso vai marcar a sua vida para sempre. E dificilmente você vai conseguir cancelar aquilo, vai conseguir caminhar em paz. Por quê? Porque você não espera isso. Existem pessoas aqui dentro, provavelmente todos nós, temos algumas marcas na nossa vida que foram causadas, alguns danos que foram gerados na nossa vida, na nossa alma, que foram impostos, que foram feitos lá atrás no passado, e muitos desses traumas, muitas dessas marcas, muitas dessas mágoas, muitas dessas feridas não foram causadas por um amigo distante, não foram causadas por colegas de trabalho, pelo patrão ou pelo funcionário. Muitas dessas marcas não foram causadas casualmente na rua, enquanto discutimos no trânsito, não. As marcas mais profundas que você traz no seu coração foram feitas em casa, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus filhos. A maioria das marcas mais fortes, mais intensas, mais profundas na nossa alma foram feitas dentro da igreja. Não foi o diabo necessariamente, ele pode ter usado alguém, mas não foi ele quem marcou você assim. Ele usou alguém para te ferir, para te danificar a alma. E para reverter esse processo é tão difícil, porque a igreja, a família são lugares improváveis de sermos picados por serpentes, assim como o jardim era. Mas mesmo passeando entre as árvores, nós podemos estar de alguma forma sendo feridos, sendo danificados. Você compreende isso, queridos? Isso tudo aconteceu para que a gente já comece a caminhar para o fechamento, a conclusão dessa palavra, porque Eva, ela não cumpriu os propósitos que Deus tinha para a vida dela, e nem Adão. Deus, quando criou Eva, ele disse assim, antes de criar Eva, ele disse, não é bom que o homem esteja só, eu farei para ele uma ajudadora. Ele sabia, Deus sabia que Adão precisava de uma cobertura. Na verdade, ele sempre soube. Ele não viu, ou ele não descobriu, ou ele não percebeu no momento que viu Adão só, não. Por que Deus fez fêmeas para cada animal, mas não fez para Adão? É porque ele queria proferir essa palavra, ele queria trazer um ensinamento para mim e para você. Ele poderia num só momento ter criado Adão e Eva, mas ele criou um para mostrar para mim que não é bom que eu esteja só. Ele primeiro criou um para poder mostrar para a humanidade que nós precisamos estar juntos, precisamos andar debaixo de cobertura. Ele queria nos mostrar, Deus não faz descobertas. Você sabia que Deus não faz descoberta? Deus descobriu algo formidável. Não, ele não descobriu nada, porque se ele descobriu alguma coisa, ele cresceu, não é verdade? Quando eu descubro algo, eu cresço. Quando nós descobrimos algo, nós crescemos, e Deus não pode crescer, porque então ele era menos do que é depois da descoberta, e ele é imutável, ele não pode crescer. Deus é hoje o que era ontem, e é hoje o que vai ser amanhã, porque ele é imutável. Nada se acrescentou no seu conhecimento ou caráter, não, ele sempre foi o que é. Então quando ele fala que fez uma descoberta, ele quer nos ensinar algo. Claro que eu não tenho como falar sobre tudo que tem nesse livro. Deus, quando faz uma pergunta, Adão, você comeu do fruto que eu disse para não comer?
Ele não estava buscando uma informação, foi outro motivo que ele perguntou isso para Adão. Ele queria que Adão soubesse o que fez. Então, dessa forma também, Deus está mostrando para Adão e mostrando para mim e para você que nós precisamos de cobertura. Não é bom que o homem esteja só. E a serpente, curiosamente, ou Satanás, curiosamente, ele acredita mais nos princípios de Deus do que algumas vezes eu acredito e você acredita. Isso é forte, parece herege, mas deixa eu argumentar com você. Eu estou dizendo que o diabo acredita mais nos princípios de Deus do que algumas vezes eu acredito e você acredita. Ele sabe que Deus é Deus, e ele agiu na quebra dos princípios. Ele pensou, Deus disse que não é bom que o homem esteja só, então eu vou atacar a mulher na hora que ela estiver sozinha, porque se ele disse, ele poderia até não entender porque Deus disse, mas ele acreditou nesse princípio. Ele falou, eu vou atacar na hora que ela estiver sozinha, porque deve ser mais fácil de tombar ela, e assim ele fez. Ele argumentou, se você prestar atenção, e eu tento dissecar ao máximo essa conversa da serpente com Eva, se você prestar atenção no nível de argumento, na sutileza do diabo, é algo assim terrível. São meias verdades, são mentiras inteiras, são sutilezas, são jeitinhos, é o ataque na hora certa. E a gente descobre uma coisa muito interessante, que às vezes, assim, nós sabemos que o homem e a mulher são muito diferentes um do outro, né? E a gente não percebe que lá no Éden já se via isso. A mulher tem uma visão mais ampla, ela algumas vezes é mais emotiva, o homem não, ele age já no impulso, no impacto, enfim. E o diabo foi o primeiro a descobrir que para derrubar uma mulher é mais difícil, sabia? Do que derrubar um homem, em função da personalidade. Tanto que para derrubar a mulher foi necessário uma serpente, um diabo, muito argumento, mentira, engodo. Para derrubar o homem foi necessário apenas uma mulher. Só isso. Só isso. O diabo não ofereceu fruto nenhum para Adão, não. Foi a mulher que ofereceu. Ele não precisou trocar ideia com Adão, não. Foi a mulher que ofereceu. Olha, o diabo mostrou a árvore para a mulher, convenceu ela, e ela foi lá e pegou e comeu. Com Adão não, ele foi lá e pegou da mão da mulher o bobão. Ela fala assim, come aí. O bobão foi, pegou da fruta e comeu com caroço e tudo. São diferenças que às vezes existem, né, entre a gente. Mas de qualquer forma, houve ali a falta da cobertura, ela estava sozinha. Eu acho interessante, eu começo hoje a pensar no jardim, eu começo a passear entre as árvores, quando eu vejo homens que vão para todos os lugares e ninguém nem sabe que ele é casado, porque nunca ninguém nem viu a mulher dele é igual cabeça de bacalhau, todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Ele anda para tudo quanto é lugar sozinho. Você já viu um homem assim? Vem para a igreja às vezes, o camarada na frente, 10 metros depois você vê a mulher com uma criança no colo, outra pendurada na sala, puxando, e o homem lá na frente, ainda olha para trás com cara feia, bora moleza, bora, vai chegar atrasada. Tem homem e mulher que só andam sozinhos, sem cobertura, aí não sabe por que cai, não é? Então, nós precisamos estar atentos nisso. Se Deus disse que não é bom que você esteja sozinho, é porque não é bom que você esteja sozinho. Então, pai, não deixa o seu filho andar sozinho, porque no momento que ele estiver só, um amigo, uma má companhia vai cirandar, vai cercar e vai arrastar ele. Mulher, não deixa o seu marido dando bobeira, não. Marido, não deixa a sua esposa sozinha. Nós precisamos cobrir a vida um do outro. Deus nos fez para andarmos juntos. E se isso se aplica à família, isso se aplica à igreja também. Porque o jardim é um tipo da igreja. E tem crente no século 21 que ainda não aprendeu lições básicas do Éden e querem caminhar sozinhos. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso da cobertura de igreja. Eu posso ser crente em casa, eu posso ser crente sozinho. Pode,
Só que seu final será como o final de Eva, sem cobertura, e sem cobertura vai ser mais fácil te derrubar, vai ser mais fácil apontar para os deleites enganosos da vida e te arrastar. Nós precisamos de cobertura, nós precisamos andar juntos, nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos ser um corpo, ainda que nós tenhamos a possibilidade de alguns momentos ferirmos uns aos outros, porque isso é inevitável, mas ainda é melhor caminhar juntos, podendo nos ferir algumas vezes, do que caminhar solitariamente, caminhar sozinho, não é verdade? Para que a gente possa concluir esse texto, há um texto bastante interessante que eu ouvi uma colocação também muito interessante acerca de um texto que um homem de Deus, ele chega diante da sarça ardente, e então Deus diz assim: meu filho, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é santa. Deus me trouxe um conhecimento, um entendimento bastante interessante sobre esse texto. Tira a sandália dos pés, porque a terra que você pisa é santa. A partir do momento do pecado, tanto Adão como Eva e a serpente foram amaldiçoados, e a terra foi amaldiçoada também. E a Bíblia diz: a partir de agora, a terra vai produzir espinhos, a terra vai produzir elementos que vão ferir, que vão agredir, e todos nós estamos sujeitos a essas agressões, todos nós temos traumas na nossa vida, todos nós temos algo a ser curado, todos nós precisamos de investimentos de Deus na nossa vida. Por quê? Porque o pecado fez com que a terra produzisse objetos pontiagudos, objetos para nos ferir, para nos machucar. Foi o pecado quem fez com que tudo isso acontecesse. E então Deus agora diz assim: tira a sandália dos pés, porque a terra onde você está pisando é santa. Eu acredito então que dentro dessa visão de Deus, ou dentro dessa ordem de Deus, havia muito mais do que uma ideia, uma visão de que aquele lugar era um lugar que merecia respeito, que merecia reverência pela presença de Deus. Não, eu acho que a coisa é mais profunda. Se foi o pecado que gerou espinhos para a terra, uma terra santa não tem espinho, e logo o uso de calçado é desnecessário. E Deus diz: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar aí é santo. Você não precisa de calçados para proteger os seus pés, porque essa terra está santificada, ela não vai produzir nada que te fira. Se foi o pecado que te feriu, vai ser a santidade que vai se tornar o antídoto dessa ferida. Se foi o pecado que danificou a sua alma, vai ser a vida com Deus que vai fazer com que a terra não seja mais agressiva para você. É claro que o que aconteceu no Éden, amado, aconteceu, e não há mais muito o que fazer quanto a isso, mas esse texto está repleto de mensagens relevantes para a nossa vida, e entendendo as entrelinhas do Éden, nós vamos pelo menos viver melhor. Nós vamos viver melhor no mundo pecaminoso que nós estamos vivendo. Nós vamos viver um nível de comunhão melhor com a nossa esposa, nós vamos viver um nível de comunhão melhor com o esposo, vamos viver um nível de comunhão melhor com os nossos filhos, vamos viver um nível de comunhão melhor com os nossos irmãos, nós vamos sentir de uma forma menos agressiva a humanidade do nosso irmão, porque nós vamos entender que humano por humano, nós somos também. Se nós fomos feridos um dia, nós também ferimos em um outro momento. Nós vamos compreender que nós também somos gente, e como gente, como seres humanos decaídos, nós somos pecadores, e por menos que a gente assimile isso, capte isso, nós também ferimos. Eu não me iludo, eu sei que já feri alguns de vocês, e vocês sabem que alguns de vocês já me feriram. Você sabe que existem pessoas aqui dentro hoje que já te feriram, e você sabe que você já feriu muita gente aqui dentro. Passeando pelo jardim, entre as árvores, nós vamos começar a perceber
que em alguns momentos nós falhamos. E quando percebermos isso, vamos ser um pouco mais tolerantes com as falhas dos nossos irmãos. E vamos começar a perceber que se nós também falhamos, nós precisamos liberar perdão, para que nós possamos viver dentro de uma comunidade terapêutica, uma comunidade que pode proporcionar cura para a nossa vida. E essa comunidade pode ser tanto a sua família como a sua igreja. Você pode ser uma bênção na vida do seu irmão, mais do que já tem sido. Eu sei que você tem sido uma bênção. Eu sei que você tem sido uma bênção para o seu esposo e para a sua esposa, para o seu filho e para a sua filha, para o seu pai e para a sua mãe. Eu sei disso. Pelo menos temos tentado ser. Mas o problema é que nós somos gente. Às vezes tentamos ser e não conseguimos. Mas eu creio que as lições do Éden vão nos ensinar a ser tolerantes com os outros, porque nós também falhamos. E vamos aprender a viver de uma forma mais abençoadora, como igreja de Cristo na terra. Amém? Então eu te convido a continuar passeando entre as árvores do jardim. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e estivesse pensando sobre a mensagem que você ouviu hoje, e começasse a pensar em determinadas feridas que você tem, determinadas questões que machucaram você, e que podem ter também feito com que você entrasse na defensiva, porque essa é uma outra lição. Quando nós entramos na defensiva, começamos a apontar dedo para todas as direções. Você comeu, Adão? Não, foi a mulher que você me deu. Você comeu, Eva? Não, foi a serpente. Enfim, a gente começa a querer arrumar responsáveis, a gente entra na defensiva. Isso de certa forma é instintivo. Mas o que adianta nós apontarmos para o lado, para trás de nós, para a nossa frente? O que adianta, se nós temos as nossas falhas? E talvez você pense: o que adianta eu reconhecer os meus erros, se aquele que me feriu um dia não reconhece os dele? Mas isso não é a sua parte é reconhecer os seus, a minha parte é reconhecer os meus. A nossa parte é fazer com que a igreja, no que depender de nós, possa ser essa comunidade terapêutica. E você pode ser parte disso. E eu queria então que você pensasse nos danos que você pode ter causado um dia para alguém. E esse alguém, muito provavelmente, são as pessoas mais próximas a você. E que você começasse a orar agora, pedindo a Deus que venha trazer para a sua vida um solo santo, um solo que não agride, um solo que não machuca, um solo que só abençoa. Como eu disse, eu não estou nos convidando você a ser um caçador de serpentes, mas a detectar a serpente que há em você. Eu sei que isso é forte, e é claro que eu não estou falando num sentido literal, é só uma ilustração. O que ainda há na sua vida, em você como ovelha, ou como líder, como pai ou como filho, como mãe, como filha, que precisa ser transformado, para que as pessoas que estão ao seu redor possam ser abençoadas mais do que tem sido. Comece a conversar com Deus agora. E eu queria te dar essa oportunidade de voltar ao jardim para resgatar a sua própria alma, para redimir a sua própria vida, para consertar as rotas das quais você se desviou. E quando eu digo rotas das quais se desviou, não estou falando necessariamente do evangelho em si, mas de princípios que você talvez tenha deixado pelo caminho e nem tenha notado. As coisas podem ser melhores do que tem sido até hoje. As coisas podem acontecer
de um outro modo, podem ter desdobramentos diferentes, abraçando, pedindo perdão, pedindo a bênção de Deus, pedindo a bênção do Senhor, pedindo que Ele venha refazer. E você então tem a oportunidade de abraçar alguém, se consertar com alguém, seja da sua família ou da sua igreja, porque eu creio que essa seja uma oportunidade que Deus está nos dando para isso. E, amados, se concertos acontecerem aqui hoje, vão com certeza compensar os 2 anos que eu trabalhei em cima desse projeto que, embora pessoal, particular, foi um projeto que eu penso ser de Deus para as nossas vidas. E Deus, como usa gente falha, humana, usa até jumento quando Ele quer, não é? Então Ele pode nos usar para abençoar outros. Então você hoje tem a liberdade de orar, de abraçar seu filho, de abraçar seu pai, de abraçar seu irmão, abraçar alguém que você não abraça há muito tempo, porque uma barreira foi criada entre vocês. E talvez hoje essa barreira possa cair por terra. Então você tem a liberdade disso.